Bem, dentro desse vídeo eu trago para você algumas abordagens para você conseguir o primeiro emprego em testes de software. Eu trago também, claro, como sempre, um pouco de contexto para que você possa entender melhor onde é que você está entrando, o que é que já estava acontecendo quando você chegou aqui e também, é claro, um guia, um passo a passo para que você possa conseguir obter os conhecimentos para ajudar você a conseguir chegar lá. Show! Vamos nessa então. Primeira coisa, é importante que você saiba qual é ou qual foi a necessidade dos empregadores quanto a alguém que testa aplicações. Um testador ou um QA. Não importa agora essa questão de definições. Pensa apenas em a pessoa que testa aplicações. Então, eu sou um empregador e quero contratar alguém. Lá no passado, como isso funcionava? Um empregador falava algo mais ou menos assim: procura um testador júnior, uma pessoa que tenha boa vontade, ou seja, gosta de realmente pegar aquele trabalho para fazer. Essa pessoa também tem que ter boa comunicação, tem que ter boa interpretação de textos especificamente, para poder ajudá-la a entender os requisitos do sistema. E para você que é nova na área, não entende sobre o que são requisitos, pensa que antes de um software ser construído, você escreve lá ou desenha diversas formas de como demonstrar para a pessoa que vai programar esse software, ou seja, que vai criar esse software, a forma com que se espera que ele seja criado. Então a pessoa que vai testar aplicações precisa ter uma boa interpretação de texto para conseguir entender aquilo, né? Outra coisa que acontecia também lá no passado era assim: essa pessoa também tem que ter pensamento crítico. E além de ter pensamento crítico, tem que ter boa redação. Por quê? Porque lá no passado, a profissão de alguém que testa aplicações era interpretada como sendo alguém que tem o seu foco maior em encontrar problemas. E quando encontrar problemas, tem que redigir um bom texto explicando como é que aquilo, como é que o software se comportou de maneira incorreta. Bacana, né? Show! Isso daí era o que se pensava lá no passado. Era o empreendedor que quer contratar alguém que testa aplicações e que não conhecia muito bem ainda sobre o papel, que aquela pessoa poderia exercer. O tempo passa um pouco e aí os empregadores passam a entender que além daquelas habilidades que eles pensavam ter antes, agora também tem outras habilidades que fazem parte de alguém que testa aplicações e que trabalha formalmente com isso. Então, o novo discurso dessa pessoa é algo como: além de tudo aquilo que eu já pensava antes, o testador que eu estou procurando precisa ter estudado sobre como identificar o que e como testar aplicações, com base em fundamentos sólidos de mercado. Por que isso? Porque, passado um tempo, percebeu-se que a atividade de teste de software, como sendo algo formal, exigia ali o uso de algumas técnicas, estratégias, métodos, ferramentas para poder ajudar a fazer com que o teste ocorra de maneira mais eficiente e eficaz. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu testo menos, mas eu cubro mais áreas do software, de modo que eu consiga ajudar meu time a identificar a qualidade de diversas maneiras distintas. Só que o papel evolui, a engenharia de software evolui e o empregador também evolui o seu discurso e diz: a pessoa que testa aplicações precisa ter tudo isso que eu já mencionava antes, como sendo o seu passado. Mas hoje, dado que os times hoje atuam mais voltados a uma perspectiva de métodos ágeis, eu vejo que, a partir de agora, a pessoa que testa aplicações precisa ter um pouco mais de conhecimento. Conhecimento sobre, por exemplo, engenharia de software. Por quê? Porque essa pessoa que testa aplicações, mesmo iniciando na área, ainda vai ter que conversar com o desenvolvedor para entender o que é que ele está falando, o que é que ela está falando e, capturar dali qual que é a melhor abordagem para aplicar a qualidade em si. Quer saber outra coisa também? É que essa pessoa precisa saber mais sobre o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a pessoa não vai simplesmente pegar um software e sair testando. Ela precisa entender como é que as coisas acontecem, um ciclo acontece até que chegue o momento de ter o software pronto para que seja entregue. Então isso é algo muito importante também que essa pessoa tenha. Outra coisa também mega importante é que essa pessoa tenha estudado realmente sobre testes. Então,
Essa pessoa ela não precisa ter as habilidades em engenharia de software, em processo de desenvolvimento, em, né, ter aplicado na prática as questões relacionadas a testes, mas ela tem que ter estudado muito isso para que ela seja capaz de iniciar dentro da área já com uma, né, com certa desenvoltura para conseguir então atuar dentro da área e conseguir fazer um bom trabalho. Então veja, esses daqui são as diversas facetas do que era esperado de alguém que testa aplicações no decorrer dos anos, ok? E como vocês podem ver aqui, algo acumulativo, beleza? Show de bola. Então, se você é alguém que está procurando um emprego, você já tem que perceber aqui que antes era esperado menos tecnicamente de você, conforme for passando o tempo, foi exigindo-se mais e exigindo-se mais e exigindo-se mais, até que a gente chegou no momento atual, que é um momento onde a maioria das vagas pede para você que você tenha conhecimentos mais avançados do que apenas os comportamentais, ou seja, conhecimentos mais técnicos do que simplesmente os comportamentais. Então é uma junção de ambos. Beleza? Show! E é por isso também que algumas pessoas às vezes te aconselham a você entrar para a área de testes. Por quê? Porque elas pensam que teste de software ainda é aquele pensamento lá do passado que eu mencionei aqui na primeira linha, que era só uma questão mais comportamental. Não é mais. Hoje em dia, muitas empresas estão olhando mais para o técnico, tá bom? Show! Júlio, como você sabe que hoje em dia as empresas estão olhando mais para o técnico? Porque eu fiz uma pesquisa no ano passado e essa pesquisa revelou coisas muito interessantes sobre a perspectiva de testes em si. Aqui eu trago algumas delas para você, só para você ter uma base de o que as empresas hoje no mercado, do que as empresas no ano de 2020 esperavam de alguém que testa aplicações e que fosse um iniciante, né? Um papel de júnior. Esse é o nome dado para quem está começando aí na área, tá bom? Então você pode entrar como um QA ou como um testador júnior, ou você pode entrar como sendo um estagiário, uma estagiária, tá bom? Então são essas possibilidades. Empresas esperam de um QA ou de um testador que é iniciante da seguinte maneira. Eles esperam ou melhor, né, vamos dizer assim, 6 a cada 10 espera que a pessoa, né, que está concorrendo a essa vaga tenha graduação. Então, 6 a cada 10 vagas espera que você tenha graduação. 1 a cada 10 vagas espera que você tenha certificação. Certificação em teste de software é uma prova, né, que você faz, ou melhor, que você estuda para essa prova, estuda através de materiais de uma empresa, que é uma empresa internacional, na maioria das vezes, tá? E aí você vai lá e estuda sobre aquela determinada... sobre um grupo de conhecimentos que essa empresa predetermina como sendo conhecimento base para alguém que testa aplicações. Depois você vai lá e paga e faz uma prova, né, que essa empresa propõe a você. Existe uma empresa que é muito conhecida hoje em dia, nós estamos falando aqui do ano de 2021, que é a ISTQB, istqb.org, você consegue acessar o site deles, e aí você consegue então, né, ter acesso a um conteúdo, material que é base para que você vá lá e faça a prova, e se você passar nessa prova, você recebe um certificado internacional, que vai demonstrar que você conhece aquele grupo de conhecimentos base, né, de conhecimentos que eles consideram como sendo base. Legal isso, né? Show! A certificação custa geralmente aí em torno de R$350 se você fazer ela no Brasil, ou se você for fazer EAD, você vai pagar ali em torno de né, quase R$1.000, mas convertido em dólares ali depois, tá bom? Então esse daí é um bom exemplo para você. Quando a gente fala sobre testes não funcionais, que também é uma característica, uma forma de testar que nós temos dentro da disciplina de teste de software, e se você não conhece, depois pesquise testes não funcionais, você vai encontrar sobre o que isso fala, são ali menos de uma vaga cada 10 que pede que você tenha, né, conhecimentos em testes não funcionais sendo um iniciante. É bom você entender que esses números menores aqui, tipo 10, né, 1 a cada 10 vagas, isso daqui significa assim, que na maioria das vezes você não precisa ter esse conhecimento. Mas se você tiver, você vai passar à frente de outros candidatos. Então é interessante você conhecer esses números menores também, beleza? 6 a cada 10 vagas pede que você saiba sobre automação de testes. A automação de testes é programar através de código-fonte algumas ações para um robô executar aquela ação para você, ao invés de você ir lá e executar você mesmo, ser humano, aquela determinada ação. Beleza? Que é também uma coisa muito importante aqui pra gente. Veja, 6 a cada 10 pede isso para você como sendo um iniciante. E 3 a cada 10 vagas pede que você
tenha conhecimento de métodos ágeis. A maioria deles pede que você conheça sobre um framework chamado Scrum, SCRUM. Então, se você procurar por Scrum, você vai ter um pouco mais de conhecimento que vai te ajudar a conseguir ir melhor numa entrevista de teste de software. Então, esse daqui é o que o mercado pede para você. Ok? Então, se você conseguir buscar essas informações aqui, você já está conseguindo se preparar melhor para o seu primeiro emprego, para as vagas que você vai concorrer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir e também comentar se você tem alguma dúvida e também de se inscrever no canal. Eu trago informações para que você cresça. E a gente aqui, né, você interagindo, curtindo, se inscrevendo, ajuda também o canal a crescer. Então a gente cresce mutuamente. Se você gostou desse vídeo também, não esqueça de compartilhar com aquele amigo ou com aquela amiga que quer aprender, que está em dúvida ainda de qual é a linguagem de programação que precisa aprender para ganhar mais relevância no mercado. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.